Então que toda essa luz, todas essas boas vibrações possam ser derramadas sobre nós no decorrer dessa noite, né? E mais uma vez eu enfatizo a oportunidade e a grande preciosidade de estarmos aqui, e ainda mais para fechar com essa chave de ouro. O professor Edson vem fazer a palestra para nós, trazer os frutos do seu estudo, né? O professor, ele é estudioso da doutrina, tem obras escritas, divulgador de grande renome para a nossa região, referência para nós, né? Desde o início está aí conduzindo, ajudando a organização das casas, inclusive a nossa, né? A primeira palestra foi sua, não foi? Aqui, então, há alguns anos, né? Então, é muito bom tê-lo conosco, para que nós possamos aproveitar a oportunidade de angariar os conhecimentos, receber tudo o que ele tem para trazer. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bem, boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa de orações. E hoje é a última tarefa do ano, né? Bom, mais um ano encerrando-se e a missão dessa casa sendo cumprida, com louvor. Isso é fantástico, é emocionante. Nós sabemos que temos esse ponto de luz nessa posição de Botucatu, irradiando junto com outras casas de Botucatu e região, energia de amor. É a maior carência que nós temos neste planeta, amor. É por isso que a humanidade está, ou melhor, sempre estivemos e continuamos como estávamos. Essa é a realidade. Eu gosto de colocar as coisas de uma forma bem direta, bem clara. É a realidade. A humanidade não piorou. Nós estamos como estávamos há milênios atrás. Moralmente, nós melhoramos materialmente de uma forma maravilhosa, fantástica, sob a ótica tecnológica, científica. Mas moralmente, nós não saímos do lugar. Nós temos que ser realistas. Realistas. E assumirmos a responsabilidade das nossas existências. Nós somos filhos de Deus ou não? Sim. Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos co-criadores. Deusinho somos, né? Deusinho somos. Isso, não nos esqueçamos disso. E, consequentemente, nós somos co-criadores. Nosso Pai é o Criador e nós somos co-criadores. Como que nós espíritos, nós somos espíritos, podemos evoluir sem enfrentarmos, sem resolvermos problemas, situações? Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para receber tudo o que nós precisamos e queremos do alto. Nós somos ajudados, orientados, iluminados, envoltos por muita energia de amor. Mas nós não estamos aqui para... Isso aqui não é uma colônia de férias. O planeta Terra não é uma colônia de férias. Não é um mar de rosas mesmo, consequentemente. Então, para que nos transformemos, para que enxerguemos a vida sob outro ângulo, o ângulo da realidade, da verdade, para que entendamos o porquê estamos aqui reencarnados, e muitos já sabem o que eu vou dizer, nós estamos aqui só para fazer uma coisa, evoluir espiritualmente, só. E nós, humanidade, sempre disser nós aqui, entendamos humanidade do planeta Terra e de planetas semelhantes. Só muda o endereço, certo? Então todos nós estamos aqui para evoluir. Só que o grande problema é que nós, humanos, não despertamos a consciência para isso ainda. Grande parte, a maioria esmagadora da população desse planeta não despertou para essa realidade. Porque se tivesse despertado, nós não teríamos tantas injustiças no planeta Terra. Tanta violência, em todos os sentidos. Tantas guerras que não terminam. Há décadas atrás eu tinha ilusão, um dia essas guerras vão acabar, mas não, parece que aumentam. Nós estamos sempre sob risco de uma nova guerra. E mesmo que não existissem as guerras como nós entendemos, a violência está espalhada por todos os lados. De todas as formas.
A fome é uma forma de violência. Nós temos mais de 800 milhões de irmãos e irmãs passando fome. Que planeta é esse? Que humanidade é essa? Passa fome porque falta comida? Não, não falta comida. Falta amor. Falta justiça social. Essa é a realidade. O Espiritismo é isso. O Espiritismo, na essência, é isso. É nós entendermos quem somos e o que estamos a fazer aqui. E também acrescentando mais dois aspectos: de onde viemos e para onde iremos. Porque nós encarnados, porque aqui a gente tem que falar dos encarnados e dos desencarnados. Nós somos muitos encarnados e muitos desencarnados aqui presentes. E todos nós estamos numa mesma situação. A diferença é que agora os que estão encarnados, estamos encarnados. Os nossos irmãos que estão desencarnados, amanhã troca. Num outro plano, eles aqui encarnados como nós estamos encarnados. É simples assim. Se nós não entendermos a realidade espiritual nossa, fica difícil, a gente fica numa mesmice. Passa a encarnação, vem outra, e outra, mesmice. Não sai do lugar. Não saímos do lugar. E nós temos capacidade para sairmos, sim. A prova está que muitos despertam. Eu creio que quem está aqui já despertou, né? Porque busca compreender a realidade. Agora vocês gostaram, pretende ir na aula, né? Busca a realidade da vida. Nós temos dificuldade de entender tudo, óbvio. Gradativamente a gente vai entendendo, junto com a ciência. O Espiritismo é isso. A ciência nos ajuda a entender o nosso lado espiritual. Ou o Espiritismo não é o tripé ciência, filosofia e preceitos morais do Evangelho de Jesus? Então, nós precisamos sempre nos lembrar disso. E hoje nós sabemos que a ciência está mergulhando cada vez mais nas questões espirituais, no estudo de conceitos espíritas. Eu não sei se eu já falei aqui em outra oportunidade, mas no começo desse ano foi publicado um trabalho científico na revista da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, trabalho feito por pesquisadores da USP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Fora, que determinaram que os médiums ostensivos têm genes específicos da mediunidade. Isso é um achado científico fantástico. Inclusive para comprovar para aqueles que acham que a mediunidade, né, os não espíritas que acham que a mediunidade é uma farsa, então você mostra, olha, os médiuns ostensivos têm genes diferentes, específicos, melhor dizendo. E foram encontrados 33 genes específicos em médiuns ostensivos. O que é médium ostensivo? Médium psicofônico, psicógrafo, etc. Porque todos nós somos médiuns, né? A inspiração é uma mediunidade importante. Como que nós fazemos contato com os nossos irmãos espirituais? Através da mediunidade chamada inspiração. Mediunidade é uma forma de comunicação entre planos. Então tudo isso tem uma conotação científica. A ciência vai mostrar tudo isso para nós. Porque aí sim, aquilo que nós já sabemos, nós espíritos, desde 1857, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, aí a humanidade vai saber, porque daí, se bem que tem uma fração que não acredita na ciência, né, mas quem sabe, devagarinho vai melhorando isso também. Então, essa é a realidade, o Espiritismo é a realidade. Então, o que eu trago para vocês hoje, diante dessa, após essa introdução, é uma reflexão a respeito de algo grave que está acontecendo no seio da humanidade, que são os efeitos colaterais da cultura digital, na nossa evolução. Isso é muito preocupante, E já adianto, alguém poderia imaginar, então, Edson vai mostrar que a cultura digital é ruim. Não, absolutamente pelo contrário, é ótimo. O problema não é a tecnologia da informação. O problema somos nós, seres humanos, espíritos humanos, porque a tecnologia da informação é maravilhosa. Acontece que nós usamos erroneamente. Esse é o ponto, está causando graves problemas. Então, primeira questão, só a fonte, desculpa, eu tenho que trabalhar isso aqui também, né, Natália? Então, a fonte é de Regina Gianetti. E a gente começa com o seguinte, primeiro definindo
a questão da saúde mental, da sanidade mental, que é um problema preocupante hoje no seio da humanidade. Sempre foi, mas agrava-se. Então, sanidade mental é uma condição de equilíbrio psicológico que nos permite ter autoconsciência, controle dos nossos impulsos. Então, vocês já vão pensando, né? Como que a gente observa a humanidade nisso tudo aí? Autoconsciência, difícil. Controle dos impulsos, difícil. E comportamentos, impulsos e comportamentos. Senso de realidade, difícil. Capacidade de lidar com os conflitos internos, difícil. De cuidarmos de nós mesmos e de nos relacionarmos civilizadamente com os outros. Com essas palavras, vocês já chegaram à conclusão que realmente nós estamos falhando em todo esse processo. Nós quem? Nós, seres humanos do planeta Terra. Só muda, repito, só muda o endereço. Isso é preocupante, mas não. A gente vive, como Joana de Angelis diz, os seres humanos vivem distraídos com aquilo que não deveria nos distrair. Porque nós precisamos acordar, despertar. Quando a gente observa os dados, as estatísticas da Organização Mundial de Saúde com relação às doenças, o crescimento das enfermidades do planeta é assustador, não é de hoje. Principalmente as psíquicas. E em decorrência as demais. Porque uma enfermidade psíquica, quer dizer, qualquer enfermidade no corpo físico, ela fragiliza o corpo físico em todos os sentidos. E fragiliza o espírito. É um espírito frágil que, via de regra, promove os nossos problemas de saúde. E todos nós somos espíritos frágeis ainda com relação a isso, porque a gente não conhece o mecanismo da doença. Então, saibamos que isso também já está comprovado, que uma grande fração das nossas enfermidades crônicas são causadas por nós mesmos. São enfermidades do espírito. E consequentemente, elas estão no perispírito. Enquanto nós estamos encarnados, ela chega no corpo físico. A gente desencarna, ela fica no perispírito, continua no perispírito. Porque nós causamos, não todas, entendamos isso, não todas as doenças, a gente pode afirmar. Então será que tal doença a gente não sabe? Se foi causada por uma questão ambiental ou se a gente já traz no perispírito em decorrência de processos mentais. E quando nós falamos em processos mentais, eu estou falando em quê? Em espírito. Quem pensa é o espírito, somos nós espíritos, não é o nosso cérebro que pensa, é a mente. Mente e cérebro são coisas diferentes, elas estão interrelacionadas, óbvio. Mas quando a gente sai do corpo físico definitivamente, o que acontece com o corpo físico? Morre. E o cérebro, não morre? Morre. Então está aí, é simples. Não compliquemos aquilo que é simples. Né? Eu sempre digo, o ser humano está naquela fase, se eu posso complicar, para que simplificar? As coisas são simples, a gente pode falar em ciência para qualquer público. De forma simples. Todo mundo é inteligente, todo mundo tem o senso, tem a lógica, uma ferramenta da lógica, tem a capacidade dedutiva. É só explicar. Se o corpo físico morre, o cérebro morre também, como é que vai explicar a reencarnação? Que a gente traz reminiscências de outras encarnações. Onde fica isso armazenado? Na mente. E mente é o espírito. Mente é o espírito. Então imagina, a gente fora do corpo físico, o que a gente vai enxergar? É isso aqui, né? É o perispírito, que nós não enxergamos aqui enquanto encarnados. Mas que no plano espiritual se enxerga. Está tudo lá. O inconsciente fica onde? No perispírito. O inconsciente o que é? É o arquivo onde estão todas as informações de tudo que nós já vivenciamos em todas as encarnações passadas. Olha só o que é o inconsciente. O inconsciente não é só o que acontece conosco entre o berço e o túmulo. Eu sempre digo também, gravem isso que é importante, a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Então, como grande parte da humanidade é materialista, ela enxerga a vida como a vida do corpo físico, que é matéria. Materialista nesse sentido. Mas
Tem alguma coisa errada nisso? Não. Como que nós podemos saber aquilo que não nos foi ensinado? Concorda? Então nós precisamos aprender. E a aprendizagem disso não é tão complexa. É isso que eu estou falando para vocês. É difícil entender? Não é. Então aí, quando a humanidade tiver consciência disso, isso vai demorar, né? Vai demorar. Uma fração importante da humanidade ter consciência disso. Pode ter certeza que as coisas começarão a mudar sob a ótica moral. Que as pessoas entenderão que nós não estamos aqui para matar o outro, agredir o outro, fazer violência, etc. e tal, em função da matéria, como a matéria sendo essencial para a nossa existência. Não, o que é essencial para a nossa existência, como espíritos eternos que somos, é o amor. É o amor. É a antítese da violência. É o contrário da violência. É o oposto. Então, quando a gente observa que sanidade mental, saúde mental, nós estamos falando de saúde do espírito. Entendamos isso. O indivíduo desencarnou agora. Se ele estava com a saúde mental afetada, ele vai continuar com a saúde mental afetada. O que muda quando nós desencarnamos é só o plano. Só isso. A gente vai para uma outra dimensão. Só isso. Um outro plano. Isso aqui é onde nós estamos, é um plano espiritual. É isso que nós temos que exercitar. Por quê? Porque nós somos espíritos. Ou não? Vocês concordam? Vocês estão percebendo? É uma questão de lógica. De lógica. Nós estamos num plano espiritual onde tudo que nos envolve, inclusive o nosso corpo físico, que nos aprisiona, o corpo físico é um claustro para nós espíritos. É matéria densa. É uma energia condensada. Pesada, densa. Ó, densa, pesada. Isso aqui é pesado. Porque nós, espíritos, fora disso aqui, a gente vomita. Dentro daqui, não, nós estamos presos pela gravidade da Terra. A força da gravidade não prende o espírito desencarnado. Mas a força da gravidade da Terra prende o nosso corpo físico. Esse é um mecanismo de aprendizagem. Nós temos dificuldades. Nós enfrentamos dificuldades dentro de um corpo físico que nos faz aprender. Então, todas as dificuldades que nós enfrentamos são positivas. A gente tem que analisar sob esse prisma. É para a nossa aprendizagem. A pena é quando a gente não aproveita, né? Não tem consciência de que nós estamos aqui para aprender e, consequentemente, evoluir e crescer. É isso. Então, tudo fica mais fácil. Eu sempre digo, toda escola difícil, né? É difícil para entrar e é difícil para sair, né? De cola na mão, não é verdade? Mas a Terra, para nós espíritos, é uma escola da vida. Por isso que tudo é difícil mesmo. Nós enfrentamos muitas dificuldades. Mas a gente sonha com o quê? Com o mar de rosas. Não existe. É ilusão. É ilusão. Nós construiremos gradativamente o mar de rosas, entre aspas, com a nossa evolução. Quanto mais evoluímos, mais galgamos os degraus da escala evolutiva espiritual. Bem, vocês poderiam perguntar, mas por que se fala de sanidade mental? Porque a gente vai mostrar da cultura digital que ela está afetando a saúde mental da humanidade. É isso. Tornou-se um vício tão grave quanto os demais que nós já conhecemos. Ou não sei se eu poderia dizer até pior. Então, uma pergunta: o que pode afetar nossa sanidade nesses tempos de cultura digital? Como nos protegermos disso? Vocês me dão uma lembrada? Porque eu esqueço de perguntar. Eu só fico focando aqui, ó. Teve uma palestra, não sei onde que eu fiz, tinha passado não sei quantos slides aqui já, e ninguém falou nada. Daí uma pessoa lá, meia hora depois, falou: professor, a gente está passando aqui, ó. Então me avise. Então eu vou trazer para vocês agora um termo que ilustra bem a condição que nós estamos vivendo no planeta, que é o dado da coisa. Saiu uma parte para fora, mas o que está escrito aí em vermelhinho é brain, B-R-A-I-N, que é cérebro em inglês, rotten, que é podre. Mas não se assustem, o cérebro de ninguém vai apodrecer, isso é uma metáfora, certo? Uma figura de linguagem. A questão é diferente.
Não dá para ler, mas eu vou ler para vocês, então. Dá para ler? Então, brain rotting, cérebro podre, não é uma doença, é uma metáfora para descrever os estragos que o consumo excessivo de conteúdos digitais provoca em nossa capacidade cognitiva de autorregulação. O que é capacidade cognitiva? É capacidade de aprendizagem, né? Autorregulação, é a capacidade de termos o autocontrole em todas as situações que enfrentamos. É de estar diante de um problema e, na hora, nós despertarmos o que eu tenho que fazer diante desse problema. E não virar as costas e sair correndo. Então, esse autocontrole, esse processo é complexo. E quando a gente fala em influência negativa na capacidade de aprendizagem, não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Então, estes estragos foram comprovados por estudos científicos que, de maneira geral, mostraram que a exposição a esses conteúdos hiperestimulantes, rápidos e superficiais do mundo digital muda para pior o modo de funcionamento do cérebro. Porque tudo na internet é rápido, né? Agora, por exemplo, alguém passa um áudio, você acelera a voz. Por que essa pressa? Eu pergunto, por que essa pressa? As informações, isso aí é engraçado, me dá um mal-estar quando eu vejo, ouço alguém, dá uma coisa ruim. Sinal que a reação do corpo não está legal em relação a isso. As informações são informações sintéticas, curtas. Ah, não sei tal coisa, vai lá. Não que eu não devo usar isso aí, eu já falei e repito, sem problema. A questão é como nós usamos. É fazer uma autoanálise, estou dependente disso ou não? Se eu esquecer meu celular em casa agora, vai me dar uma crise de abstinência ou não? Mas eu falo para vocês, eu treino isso. Eu treino isso, eu vou sair lá com o celular em casa, vou para o cinema, vou para o teatro, vou para... Por que eu vou levar o celular? Mas não estou falando para ninguém fazer isso, não. Cada um pensa nisso. É só pergunte-se, eu estou dependente? Se eu ficar um dia, 2, 3, como é que faz? Eu conversando há um tempo atrás com um professor da Academia Militar das Agulhas Negras, então quando os cadetes chegam lá, os alunos do primeiro ano, eles fazem a desintoxicação de celular. 1 mês sem celular. Aí, as enfermarias já estão prontas para receber os jovens. Da crise de abstinência daquelas. Né? Então, a gente sabe que isso é uma realidade. E a gente mesmo tem que se testar. Será que eu consigo ficar sem o celular? Agora vem uma pergunta, por que será que é tão tentador para uma pessoa ficar olhando o celular frequentemente? Porque a gente pode estabelecer uma regra, cada um estabelece uma regra para si, de acordo com as suas características. Tem pessoas que precisam estar 24 horas no celular, os profissionais de saúde, por exemplo, os profissionais de segurança. Então tem pessoas que precisam estar. Mas será que eu preciso estar 24 horas conectado? Ou eu posso exercitar alguns momentos que eu não preciso estar conectado? E farei outra coisa. Tem uma experiência interessante, que eu tenho uma atividade que eu faço lá no Núcleo Assistencial Joana de Anjos com a 8ª série. E lá, desde antes da lei, que agora proíbe o celular nas escolas, eles já têm desde sempre, se foi proibido lá, eles iam período integral. E um dia eu resolvi perguntar para o pessoal, né? Fazia anos já. Como que vocês se sentem ficando o dia inteiro? E nem no intervalo de almoço, de lanche, não pode. É 0 celular. Aí cada um deu seu depoimento lá. Eu falei, professor, eu nem ligo mais. E às vezes eu chego em casa, ao invés de eu até pego, dou uma olhadinha no celular, vou brincar com o cachorro. Então a pessoa se condiciona a voltar àquilo que deveria ser o normal. O contato com a natureza, o contato com os amigos.
as brincadeiras sadias com os amigos, jogar bola, brincar sei lá do que, com os amigos, com as amigas. Ou seja, conviver socialmente, olhar no olho do outro. Observar o olho no olho, né? Bacana, abraçar o próximo. Então, o depoimento da maioria dos... Alguns disseram assim, é difícil para mim. Outros dizem para mim, eu chego em casa, eu nem queria nem pegar o celular, mas minha avó quer jogar comigo, minha avó faz eu pegar o celular para jogar comigo. Então tem todas essas histórias, né? É tudo questão de condicionamento. A gente aprende, né? E isso é uma questão que entra numa palavra-chave para nós, que é disciplina. Hein? O que Chico Xavier ouviu de Emmanuel? Disciplina 3 vezes. Disciplina, disciplina, disciplina. O que eu preciso para cumprir minha missão? 3 coisas só. Disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Ponto. É essencial. Por que então? Conforme a neurociência, somos programados para querer saber o que está acontecendo, porque isso é importante para a nossa sobrevivência como espécie. Então tudo tem uma explicação. Como que nós explicamos isso? Aí eu vou entrar numa questão comportamental, etológica. Etologia é a ciência que estuda o comportamento animal. Aí do ser humano. O ser humano é o quê? Animal. Então é a mesma etologia. Etologia estuda o comportamento desde os invertebrados até o ser humano. Tudo. Todo o reino animal. E por sinal, só para lembrá-los, a origem da palavra animal vem do latim anima, que significa alma. Então nós poderíamos usar como sinônimo para reino animal, reino das almas. Aí vem o Espiritismo e explica tudo isso, apesar de grande parte dos espíritas não estudar isso, eu sempre saliento, que a vida, a alma, a nossa evolução começa como espíritos no mais simples dos animais, que são os invertebrados. Nós já passamos por tudo isso. São milhões e milhões de anos que nós existimos como espíritos. E nós estamos no topo, que é o ser humano. E agora que nós temos uma capacidade cognitiva máxima em relação aos nossos irmãozinhos menores, nós ficamos empacados em função desse desconhecimento, dessa ilusão pela matéria densa. Então, voltando, quando a gente fala dentro da etologia, existe um termo-chave que é repertório comportamental. Um dos termos-chaves, repertório comportamental. O repertório comportamental divide-se em 2 frações. Instinto, e o que não é instinto é o comportamento, são os comportamentos aprendidos, que a gente aprende. Instinto não precisa aprender, porque já está no patrimônio genético. Vou dar um exemplo. Você sabe qual horário que os bebês que nasceram hoje na maternidade, no hospital, têm um cursinho de aprender a mamar na mãe? Tem? Tem isso? Não tem. Por quê? Já nasce sabendo. É um instinto. Então, instinto são todos os comportamentos essenciais para a sobrevivência das espécies. Quais são os comportamentos instintivos? Comportamento sexual, comportamento materno e paterno, comportamento alimentar, comportamento de cuidados corporais. Comportamento de cuidados corporais envolve a própria higiene do corpo físico. Todos os animais se higienizam, porque se não houver essa higienização, o animal adoece, nós adoecemos. E também os cuidados inerentes à proteção do corpo físico de qualquer risco. Ninguém saiu de casa e deixou a porta aberta. Né? A gente toma cuidado para não cair. Então, o instinto é algo, é uma energia interior muito forte, que é até chamado, os instintos são chamados de pulsão. É uma energia muito forte. Vocês já viram uma mãe defendendo o seu filho? Um filho em perigo? De qualquer espécie animal. Ela dá a vida pelo filho, porque é o instinto da preservação da vida. Então, esses comportamentos não precisam ser aprendidos. Tem muita gente falando
quem tem instinto é animal, nós não. Olha, é um erro, é uma sequência de erros, de desconhecimento da realidade. Todos nós, animais, temos instintos. Agora, o que nós, humanos, devemos fazer é o quê? Controlar os nossos instintos, né? E nós entramos numa fase da evolução, da abertura do grau de consciência, quando nós passamos a nos iludir pela matéria, que aí nos perdemos nisso. Nos perdemos nisso. Então, existe um dos comportamentos de cuidado do corpo físico é um comportamento agonístico, que é a autodefesa. Então, se alguém te ameaça, o que você faz? Ou você contra-ataca, ou você foge. Aí vem uma emoção importante chamada medo. O medo é ruim? Se alguém disser, não tem medo de nada, então é bom você fazer um tratamento, está com problema. O medo é um instinto de autopreservação. Agora, o medo, quando ultrapassa um certo limite, aí você precisa da psicoterapia, você procurar um psicólogo, psiquiatra. Então, tem um nível de normalidade. Então, todo mundo tem um cuidado. Então, eu estou explicando isso porque vem ao encontro do que vem para frente aqui agora. Então, vejamos. Então, imagens, ruídos, movimentos, qualquer coisa que aconteça ao nosso redor chama atenção. Olhamos para ela e queremos saber o que é. Por exemplo, acontece um barulho. Nossa, eu vi um barulho. O que será que é? Nossa, vamos ver o que aconteceu. Barulho. Isso é um instinto. É um instinto da autopreservação. Pode ser algo que realmente possa nos prejudicar. Então, essa curiosidade. Você já viu também a curiosidade de você estar rodando numa estrada, o trânsito para, tem um acidente. Todo mundo fica curioso. Hoje parece que diminuiu um pouco essa curiosidade, né? Antigamente parava aquela fila para ver o que... Meu Deus do céu, a polícia, o socorro, a ambulância já está lá. Que curiosidade é essa? Faça uma oração para aquelas pessoas que estão ali envolvidas no acidente e deixa quem tem que trabalhar com isso trabalhar. Mas não, isso aí o que é? Não é uma curiosidade, é um instinto. O que será que aconteceu? Nossa, porque lá no fundo a gente não quer que aconteça nada para o próximo. Porque é o instinto de preservação em massa, da nossa espécie. Vocês estão entendendo isso? Deu para entender? É massa. Então, nos outros animais a gente percebe isso, por exemplo, em elefantes. Não é só a mãe que cuida do filhote. O grupo cuida do filhote. Se acontece alguma coisa com o filhote, todos vão lá para ajudar o filhote. É o mesmo instinto que nós temos. Porque todos nós somos animais, em diferentes graus de evolução espiritual. Isso é espiritismo, hein? Edson, onde está escrito isso? No livro dos Espíritos, na Gênese, na obra de Emmanuel, na obra de André Luiz. Está aí, ó. Eu já fiz palestra sobre esse assunto aqui. Está aí. Nós precisamos entender a origem e a evolução do espírito, como ela funciona. Isso é essencial para nós espíritas entendermos a realidade da vida, da nossa vida espiritual. Porque entender a vida corporal é fácil, só você estudar. Né? Nós estudamos as bases do funcionamento do corpo físico lá no ensino fundamental. Mas se você quer se aprofundar, então escolha um curso da área de biológicas, seja ciência da saúde. A gente vai se aprofundar, vai entender como funciona o corpo físico. Não um médico, um outro profissional da saúde sabe perfeitamente como funciona o corpo físico. A fisiologia, a anatomia, um médico veterinário, mesma coisa. Né? Então é relativamente fácil a gente entender, basta querer estudar aquilo. Agora, e a nossa vida real, que é a vida do espírito? Quem conhece? Quem conhece a anatomia e fisiologia do perispírito? Quem conhece, quem sabe diferenciar o que é mente e cérebro, conforme eu já disse hoje? Quem sabe dizer que mente e espírito é a mesma coisa? Psique é a mesma coisa? Mesma coisa. Às vezes estou repetindo coisas, palavras que têm o mesmo significado, espiritualmente falando. Então isso tudo que eu estou falando, essas reações que nós temos, são normais. Por isso que a gente tem que aprender a se proteger de um problema que, em verdade, não é um problema. Está dentro de nós, é uma característica. Então, por que eu quero ficar ligado
De 5 em 5 minutos vou lá no WhatsApp. Por quê? Porque eu quero saber se está acontecendo alguma coisa que possa me prejudicar, ou que eu possa ajudar alguém que seja. Não importa. Mas quer saber o que está acontecendo no mundo. É instinto, é instintivo isso. Por isso que a gente deve criticar. Não deve criticar. Não tem mais criticar por trás. Nós precisamos aprender a nos proteger. Como fazer? Ah, já sei, vou jogar meu celular fora quando chegar em casa. Dirigir, não faça isso. Senão eu vou te internar. Não é isso. Não é essa a questão. A questão não é essa. Já falei e repito. A questão é a disciplina no uso. E o cérebro nos recompensa com a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor, que provoca bem-estar. Então, dopamina provoca bem-estar. Então, eu vou lá ter uma notícia. Até que enfim, recebi aquela notícia que eu queria. Jorra a dopamina. Aí fica todo mundo feliz, a gente fica alegre, feliz. Quanto mais recebemos essa recompensa, mais queremos receber. É isso. Então, isso é fisiológico. Já estou falando de fisiologia do sistema nervoso do corpo físico. Não tem uma explicação. Por isso eu falo, criticar, ficar falando mal é perda de tempo. A gente tem que entender e saber o que é bom e o que não é bom. Até que limite, até que ponto que eu devo chegar. Agora, se eu quiser manter comentando, cada um tem o livre-arbítrio fazer o que quer. Ninguém tem nada com isso. As plataformas de entretenimento são muito competentes em chamar nossa atenção. Eles sabem o que eles estão fazendo. E as redes sociais, que ainda têm a dinâmica de curtir, compartilhar, estimulam os usuários a entrarem em uma competição por atenção. Não é assim? Tudo é feito para não sairmos das redes mesmo. É tudo planejado, psicologicamente. E aí eu vou num ponto mais grave. Todo mundo sabe que é a obsessão. Os obsessores, muita gente pensa que obsessores são desencarnados. Não, obsessores são espíritos. Não importa se ele esteja encarnado ou desencarnado. Um grau grande talvez a gente poderia dizer, maior grau de obsessão é de encarnado para encarnado. E a gente acha que não, nossa, será que quando eu sair na rua ali não tem um obsessor no escurinho ali para me pegar? Não, pode ficar tranquilo. Se você quiser, vai. Não precisa nem ir lá, aqui, né? Porque é mental. Mental. Então, essa maravilha que é a tecnologia da informação é uma maravilha também para os obsessores, uma ferramenta fantástica para fazer aquilo que a gente chama fascinação coletiva. Fascinação coletiva. Lavagem cerebral. Nós estamos sendo submetidos a um processo massal de fascinação coletiva. E nós, espíritas, temos que saber a obsessão na prática, como ela funciona. Isso é uma realidade. Grande parte do que é veiculado pela internet, pelas redes sociais, são notícias mentirosas, falsas. Nós sabemos disso. É assustador. Porque eu recebo muito disso, pessoas que me passam, ali, inclusive dentro do espiritismo. Outro dia eu recebi um áudio, eu não vou nem falar porque é assustador. É assustador. Sinceramente, eu entrei em contato com uma amiga que foi presidente da USP de São Paulo, que hoje faz parte da diretoria, eu falei, eu quero dividir isso com você. Juliette, nós estamos sabendo disso. A gente está tentando, a gente não pode fazer nada para evitar que isso seja veiculado. Mas nós estamos tentando nos comunicarmos, ou seja, fazer uma campanha para que os incautos, antes de disparar, de distribuir qualquer mensagem, pense bem, leia, ou ouça o que está sendo veiculado para aquela mensagem. Assim, são coisas assustadoras. E o pior, eu tenho visto muitos irmãos nossos fascinados. É inacreditável. Teve um dia que eu ouvi algo que eu fiquei estático, não sabia o que falar.
preferia me calar. E dizer assim, tudo bem. Sabe, tudo bem, sem graça? Prestemos atenção nisso. Porque senão não sei onde nós vamos parar. Nós estamos sendo manipulados. Obsessão na prática. Não adianta a gente ficar só na teoria. Teoria. Mas como funciona isso na prática? A obsessão está acontecendo toda hora, em todo lugar. E pior quando é em massa. Fascinação coletiva. Isso é um termo espírita. Para lavagem cerebral, que é a mesma coisa. Quando rolamos a tela do celular, entramos num estado mental em que somos absorvidos pela atividade que estamos fazendo. Nosso foco naquilo é intenso. O envolvimento é pleno e a gratificação é profunda. Nos esquecemos de nós mesmos e perdemos a noção do tempo. Nos esquecemos de nós mesmos. Quanta gente avança noite adentro no celular, como ficarão as horas perdidas de sono para o corpo físico? E as doenças começam a surgir e começam a aumentar de todos os lados. É grave, em todos os sentidos, tanto para a mente como para o corpo físico. Professor, você coloca que é uma fuga, né? É uma fuga não, que é... Isso não é uma fuga da gente, às vezes, do mundo, das dificuldades, da realidade? Você mergulha dentro de uma outra realidade que você esquece. Aí tem esse outro lado que vem agora, exatamente. A gente nós queremos sair da nossa realidade, né? É o mesmo do uso de droga. O que as drogas psicoativas agem em quê? Alterar o nosso estado de consciência. Aí você pergunta, mas por que você quer alterar o seu estado de consciência? Porque eu não estou feliz com a minha realidade. Entenderam? Por isso que eu sempre digo, apontar o dedinho para aquele que tem qualquer tipo de vício é errado. As pessoas que têm qualquer tipo de vício estão enfermas. É uma enfermidade espiritual que não termina no túmulo. Então, muitos daqueles irmãos e irmãs nossos que têm um vício podem, via de regra, trazermos de outras encarnações. Não é um processo simples assim. Por isso que é difícil curar mesmo. É difícil. Mas não é impossível. Mas eu já desisti. O indivíduo já está com 90 anos e continua do mesmo jeito. E a vida continua. Olha a ilusão. A vida não começa no berço, não termina no túmulo. Nós espíritas, tudo bem, os nossos irmãos e irmãs que não conhecem o espiritismo, não podem sequer imaginar que está trabalhando. Mas nós espíritas, se nós não vivenciarmos isso no dia a dia, peraí. É só teoria e a prática. O que adianta teoria sem prática? Nós temos que entender que o que nós trazemos, que está aqui dentro, já veio de outras encarnações. Cada encarnação nossa, nós tivemos uma personalidade. São personas diferentes. É como usar uma metáfora também. Imaginemos-nos um ator. Nós somos ator de teatro. Cada encarnação, nós representamos um personagem. Entenderam? Então, o ator aqui, ele representa um personagem hoje, daqui a pouco uma novela, uma peça teatral, outro. Nós espíritos somos assim. Cada encarnação, nós representamos um personagem no palco da vida. Essa é a realidade. Só que todas essas personalidades estão aqui no inconsciente. Entenderam de onde vêm os conflitos? Vocês estão percebendo a complexidade dos conflitos espirituais que são psíquicos? É a mesma coisa. Conflitos psíquicos espirituais são sinônimo. Apesar da ciência nossa ainda, tem, obviamente, uma fração de psiquiatras, psicólogos que compreendem isso. Porque se não são espíritos, estudam isso lá, se interessam. Fica muito mais fácil. Se a gente entender que um comportamento, sentimentos, emoções estão só entre o berço e o túmulo, não, a gente já traz, a gente leva. Onde? No perispírito. Por isso que você entendeu o que é perispírito. Certo?
Então tem esse lado, sim. Tem esse lado, sim, que você falou. Conforme ficamos com os olhos grudados nas telas, cada vez por mais tempo, alterações cerebrais começam a acontecer. Então aí já entra um outro lado prático. Acontecem alterações cerebrais. Vejam bem, o cérebro é dotado de neuroplasticidade. Isso significa que quanto mais ele executa uma atividade, mais se fortalece os circuitos neurais ativados naquela atividade. A recíproca é verdadeira. Quanto menos o cérebro é estimulado, os circuitos usados naquela atividade enfraquecem com o tempo. Então, é essa a questão. Por exemplo, vocês que tocam. Vocês já nasceram sabendo tocar? Não. Vocês estudaram. Estudam, sempre continuam estudando. Para vocês tocarem o que vocês tocam hoje, o que aconteceu? A formação de circuitos neurais específicos. Ao indivíduo é um matemático. Os circuitos neurais formados ali são diferentes dos circuitos neurais formados no músico, nos músicos. Entenderam isso? Então é a mesma coisa. Você quer condicionar o corpo físico, o que você tem que fazer? Atividade física, concorda? Ou vai para a academia, ou vai fazer um esporte. Tem que fazer um esporte para condicionar o corpo físico. Espiritualmente é a mesma coisa. Como espiritualmente? Você está falando de cérebro, sim. Mas quem está por trás de tudo isso é o espírito. E aquilo que você condicionou hoje, você leva. Está registrado no perispírito. Então você é um músico. Na próxima encarnação, você vai ter muito mais facilidade de aprender música do que se você está aprendendo pela primeira vez. Porque esses circuitos neurais, eles permanecem no perispírito. É por isso que a gente sempre fala, né? Eu gostaria tanto de ser um físico, um matemático. Mas por que você não é? Eu gostaria de ser um Einstein. Pois estude. Só que tem um detalhe, o Einstein não sabe tudo que ele sabe de matemática e física, não soube em uma encarnação. A próxima que ele vier vai saber muito mais do que no anterior. É assim, é um processo. Então nunca diga, eu não consigo fazer tal coisa. Eu gosto, mas não consigo. Não consegue por quê? Eu gosto tanto de música, mas estuda. Mas eu não sei nada. Né? Óbvio, você tem que começar do zero, se você nunca teve essa oportunidade. Entendeu? Por isso, voltando a esse termo lá, neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Nós conduzimos a evolução desses circuitos neurais de acordo com aquilo que nós queiramos. De um jeito ou de outro. Para o bem ou para o mal. Entendido isso? Então, voltando. Aplicativos de vídeos curtos treinam os circuitos de recompensa do cérebro para esperar estímulos rápidos e constantes, que o viciam, prejudicando seu funcionamento no modo oposto, ou seja, das atividades que requerem concentração em uma única coisa por um tempo mais longo. Por exemplo, ler um livro. Vai ficar difícil cada vez mais uma pessoa ler um livro, porque ela está acostumada com as coisas mastigadinhas. 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Até para escrever, né, no negócio, no coisa, adiós português. E é aquela bagunça, às vezes você não entende nada que a pessoa escreveu, porque é tudo rápido, tem que ser rápido. Ou seja, em uma coisa por um tempo mais longo, por exemplo, ler um livro, escrever um trabalho, assistir um filme longo, uma aula, participar de reuniões. Então, eu, quando estava na faculdade, eu via, hoje a gente tem que mudar, porque os jovens não querem mais ficar na sala de aula. Eu não quero, por quê? Por quê? É por isso que, como que vai ser o método se não tiver aula? É óbvio que o professor tem que ter um bom senso de dar uma aula dinâmica. Tudo bem. Sempre deveria ter sido assim. Em algumas circunstâncias é assim, né?
Mas então é muito cômodo. A gente vai se entregando para um sistema que vai estar piorando a situação da educação. É visível isso. É visível a fragilidade dos nossos jovens e crianças. O que nós estamos fazendo para reverter isso? É uma coisa impressionante. Eu trabalhei 36 anos na universidade, a primeira turma que eu dei aula para a última fez isso aqui, emocionalmente falando. Não estou dizendo em outras capacidades cognitivas, essas coisas, não. Mas, emocionalmente falando, a fragilização é crescente. E com isso aqui, se não houver uma disciplina nesse processo do uso da tecnologia digital, nós vamos piorar cada vez mais. Está aí a ciência mostrando. Os consultórios dos psiquiatras e psicólogos, assim, de indivíduos já com problemas perceptíveis nessa esfera. Então a gente precisa ter sempre o melhor caminho é do meio, é o meio termo. Não, meu aluninho, você vai assistir a aula assim, agora senta aí que eu vou passar aqui. Ó. E se de preferência tiver uma lousa, um giz, né, Isabel? Uma lousa, um gizinho aqui, legal. E depois a gente vai para uma aula dinâmica, prática. Então sim, tem que dinamizar, tudo tem que evoluir. Mas você não pode jogar tudo no lixo que foi feito lá atrás. Porque o processo está piorando cada vez mais. Outro efeito do vício em estímulos rápidos é a impulsividade. O cérebro reage rápido e automaticamente a estímulos prazerosos. Isso é ponto pacífico. A capacidade de contenção, de pensar, agora não é hora, fica enfraquecido pela falta de luz. Entendeu? Contenção, o que é? Eu me conter, eu tenho que me conter. Eu estou aqui no meio da palestra, cadê meu celular? Acho que eu esqueci. Os pés do carro lá no celular. Entendeu? Eu teria o quê? Uma baixa capacidade de me conter. Porque eu já está batendo aqui no desespero, porque eu já estou há X minutos sem... É como se eu estivesse sem respirar. Não estou conseguindo respirar. Chega nesse ponto. Chega nesse ponto. Claro que aí já é uma psicopatologia que precisa de atendimento médico, psicológico rápido. A impulsividade aparecerá em situações não só para acessar o celular, mas em compras, atitudes, reações emocionais, em tomadas de decisão. Então a gente vai carregar aquilo para outras situações que vai nos dificultar, vai causar problemas para nós. Então, em que ponto que eu estou? Em que nível que eu estou? No nível normal? No nível pré-patológico? Ou já mergulhado no nível patológico que eu preciso de assistência médica e psicológica? Em que nível que eu estou? E as nossas crianças? Converse com uma psicóloga, um psicólogo pergunta que idade que a gente deveria dar um celular para uma criança? O ideal seriam 12 anos, acima de 12 anos. Mas muitos psicólogos e psicólogas dizem, tudo bem, a gente não consegue segurar também a barra, né? Não é fácil para os pais. Mas qual o nível? Tudo bem, a criança já com uma certa idade tem, mas qual o nível de disciplina que eu vou colocar nesse processo? Quantas horas de uso por dia? Controle? Onde essa criança está entrando aí nas redes sociais? A gente sabe das consequências criminosas aos montes que estão acontecendo aí. E aí? Até quando a gente vai tolerar isso? Vai aceitar, banalizar, porque tudo é banalizado. Né? Tudo é banalizado. É uma coisa, enquanto milhares estão morrendo lá nos campos de batalha da Gaza, Ucrânia, África, vamos lá, todo mundo de terno e gravata, rindo, tentando negociar a paz, que nunca vem. E as bombas caindo e destruindo tudo. Banaliza, ninguém dá bola. Está mais preocupado com o jogo do time do que com a desgraça dos nossos irmãos e irmãs nessas regiões belicosas, violentas, que nunca terminam. O crime nas grandes cidades, a criminalidade, por aí vai. Banaliza-se tudo. Então, passa a ser normal. Não é normal. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir.
A capacidade de conter impulsos é uma só. Se a pessoa fraqueja para uma coisa, fraquejará também para outras, da vida pessoal, da vida profissional e nos seus relacionamentos. É assim. Outro efeito do consumo massivo dos conteúdos digitais é a reconfiguração do modo como o cérebro processa a informação. Isso se reflete na forma de adquirir o conhecimento e pensar. No mundo digital, informações são apresentadas de forma rápida, fragmentada e superficial. São formatos de informação para consumo rápido. O cérebro se adapta a essa realidade, priorizando a velocidade à profundidade. Ficamos melhores em captar informações mais rápidas e visuais, mas piores em raciocinar profundamente e fazer conexões complexas entre fatos, dados e conhecimentos para construir nosso pensamento e ter uma visão crítica do mundo. Então, hoje o que a gente observa também é assim, um aumento da desinformação no meio da população, independentemente do nível intelectual. É difícil você conversar com uma pessoa que saiba o que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas se alimentam de fake news e criticam os canais jornalísticos profissionais, sejam eles quais forem. É a fascinação coletiva. É a fascinação coletiva. Prestemos atenção nisso, porque não tem nexo. Todos nós temos uma capacidade crítica, analítica e crítica. Cada um analisa o que está recebendo de informação de uma forma imparcial e tire as conclusões, se aprofunde em determinados assuntos. O modo de pensar se torna superficial, fragmentado, empobrecido. A pessoa se informa lendo os microtextos desta ou daquela plataforma, passando os olhos pelos títulos dos sites de notícias, mas sem ler as notícias. Não dá tempo, eu não aguento ler a notícia. Muitas palavras, não dá para ler. A pessoa acha que com tanto conteúdo que consome, está bem informada e adquirindo conhecimentos. Mas se trata de informação sem contexto, de conhecimento superficial. A pessoa não sabe fazer um discurso fundamentado, aprofundado. Então todo mundo acha que sabe tudo. Na verdade, não sabe nada. Não sabe nada. Hoje até assim, né? O indivíduo vai ao médico e já fala para o médico que ele tem, e o remédio que o médico deve ter. Estou exagerando um pouquinho, mas sabe? Talvez não. E o remédio que o médico deve receitar. O médico, não pode ser esse. Não, tem que ser esse. Está errado. Eu já estudei isso aí. Ele estudou, né? O médico estudou 6 anos, mais X de residência, mais toda a experiência que ele tem no dia a dia, não. O Edson vai lá, que não tem nada a ver com ciência da saúde, e vai dizer para o médico o que tem que fazer. Iludido com aquilo que ele leu, com as bobagens, porque claro, tem coisas, é saber procurar, tem coisas boas na internet, né? Tem tudo é ruim. Mas tem muitas informações que são erradas, absurdas. Eu tenho um parente que todo dia vem com uma novidade de alimentação. Só bobagem. Não precisa ser nutricionista para dizer isso aqui está errado, não tem nexo nenhum. Acho que a pessoa que faz isso dá risada por trás. Você vai lá fazer uma fórmula mágica de alimento lá, não tem nexo, não tem nada. Base nenhuma. Se observa também declínio cognitivo em pessoas que fazem uso abusivo de celulares. Vários estudos científicos com uso de ressonância magnética mostraram alterações na substância branca do cérebro, as quais prejudicam a memória e a capacidade de tomar decisões complexas. Imagina determinados profissionais que precisam tomar decisões complexas, tendo um processo destrutivo desse nas mãos. É preocupante. No caso de um cérebro jovem em desenvolvimento, os efeitos são ainda mais graves.
Pesquisadores da Coreia do Sul verificaram que adolescentes viciados em celulares têm menos massa cinzenta em áreas do cérebro envolvidas no processamento da atenção e do raciocínio. O celular comprovadamente prejudica o desenvolvimento cognitivo dos jovens, fato que explica a expressão popular cérebro podre, lá no começo, metáfora, certo? O cérebro não está podre, não vai apodrecer. O problema não é esse, é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Mas é assim, gente, tudo é questão de disciplina, certo? Usar comedidamente. Tudo. Mesma coisa, você tem um remédio que resolve a sua dor. Nossa, resolve tanto que eu vou tomar, ao invés de tomar um comprimido, tomar 20. Não, né? É um. O médico receitou um, é um. Então, mesma coisa, usar comedidamente, disciplina, estabelecer regras. Entre os neurocientistas, se fala em demência digital, porque esse declínio cognitivo é semelhante aos estados iniciais da demência. Além dos efeitos que as telas causam ao cérebro, a cultura digital criou um mundo virtual para a mente humana, um mundo de ilusões. Se a gente observar as redes sociais, é isso aí, ó. Conforme o filósofo francês Jean Baudrillard, vivemos hoje uma hiperrealidade, onde a simulação toma o lugar do real. Com a inteligência artificial agora, então, nem se fala. Eu tenho visto, algumas vezes eu vejo lá, tem uma notícia lá, cidade e tal, alguns sites que mostram cidades brasileiras que estão numa situação boa. Aí tem a foto, você vê a foto, não é na cidade. É impressionante. Aí tem alguma coisa, outro dia eu perguntei para o amigo, isso aqui é Araras? Faz 30 anos que eu fui em Araras pela última vez. Ele falou, esse jardim aqui, essa coisa é, agora o resto não. Tinha tanto mais edifício em São Paulo. Araras é uma cidade menor que Botucatu. Entendeu? Então, isso tudo vai iludir, minha gente. Ilusão, ilusão. Ilusão atrás de ilusão. O mundo digital, pelo excesso de informações, satura nossa capacidade perceptiva e emocional. O excesso confunde, é exaustivo, prejudica nossa capacidade de distinguir o essencial do trivial, o profundo do superficial, o real do fabricado. Então hoje, na internet, cuidado, é muito fabricado. O real. É importante que saibamos procurar, lógico, né? Eu já disse, ter o senso crítico, analítico. Na hiperrealidade de Baudrillard, a cópia substitui o original. A imagem de felicidade substitui a experiência de estar feliz. O que se posta parece mais importante do que o momento vivido. Existe também no mundo digital a cultura da performatividade. É um verbo novo, né? Neologismo, performar. Para a qual o valor de uma pessoa está na imagem que ela projeta e não na experiência autêntica de quem ela é. Isto cria uma encenação imensa para parecer feliz, produtivo, descolado, espiritualizado, etc. A pessoa sente que precisa esconder suas fragilidades, seus sentimentos reais, suas dúvidas, e vai se desconectando de si mesmo. Ao longo do tempo, isso pode gerar ansiedade, depressão, crises de identidade. É isso aqui, né? Que máscara que eu vou usar hoje? Ilusão. No mundo digital, como até agora conhecemos, o importante não é a verdade, mas o engajamento. Mas precisamos proteger, preservar nossa sanidade. Isto passa pela conscientização das armadilhas desse mundo digital, de suas miragens, de seus becos escuros, do seu ópio viciante. Conclusão. Eu não sou contra esse mundo digital. Ele está aí. É parte da nossa vida. E, em última análise,
apenas reflete o que é a mente humana, o que ela cria de mais belo e de mais terrível, o que ela deseja, rejeita, o que anseia, o que teme. O melhor para nós é viver a vida que temos sem as telas, a vida real que experimentamos na própria pele, sem filtros, sem promessas de felicidade. É a realidade da vida. Cá estamos nós, espíritos reencarnados nesse planeta, somente para uma coisa: evoluir. E o tempo do corpo físico não tem volta. A partir do momento que houve a concepção que gerou nossos corpos físicos, começa a contagem regressiva do tempo de existência nesse planeta daquele corpo físico. Então, é assim, nós somos, é o momento da matrícula nessa escola maravilhosa chamada Terra. Dificílimo. Por isso que a escola é maravilhosa. Toda escola boa é difícil. Toda escola boa, sem exceção, é muito difícil. É na experiência da vida real que podemos olhar para dentro e nos ancorar na fonte da plena sanidade, nosso eu autêntico, nossa essência. E para encerrar, eu coloco para vocês aqui palavras de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que ela trata do nível de consciência. O ser humano do mundo vive em nível de consciência inferior. É fisiológico, automatista, primitivo. Essa é a nossa realidade, conforme Joana de Ângeles, a psicóloga do espiritismo. O ser humano espiritual transita em faixa de consciência elevada e se apercebe da realidade da vida. É psicológico, idealista, compreensivo, racional, porque alcançou a dimensão intelecto-moral lúcida. Esse termo, dimensão intelecto-moral lúcida, fantástico. Aí envolve realmente aquilo que está ligado à nossa evolução. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está na obra de Kardec, atribuído ao Espírito de Verdade. Então, evoluir é evoluir intelectualmente e evoluir moralmente. Evoluir intelectualmente é muitíssimo mais fácil do que moralmente. Muitíssimo mais fácil. Na sequência, ela diz... Eu não tinha posto isso aqui, né? Essa parte eu tinha posto? Eu li, mas não. Eu li, mas tá aí. Tá. Ué? Por que não quer? Não, tá, não quer. Toca aí, tudo bem. Ainda bem que é o último. Mas eu leio para vocês. Se transitas no nível intermediário, atado ao primarismo, e almeja a emoção enobrecida, exercita os valores morais e as vivências espirituais, adquirindo forças para o passo decisivo que te fará escolher Jesus em detrimento do mundo, embora permaneça nas conjunturas carnais. O comportamento é resultado do nível individual de consciência de cada ser. E é isso que a humanidade precisa melhorar. Muito o comportamento. Está triste. Muito triste, de maneira geral. Quando a gente vê uma notícia de alguém fazendo uma coisa certa, a gente até se emociona. É bonito, né? É lindo, né? Uma coisa, lágrima rola, uma coisa maravilhosa. Mas tem muita gente no anonimato fazendo coisas maravilhosas também. Não sejamos pessimistas. Né? Essas não vêm à tona, a gente não sabe, está lá. No dia a dia ali, ó, batalhando e fazendo a sua parte. Façamos a nossa parte, isso que importa. É que o bem não dá ibope, né? Oi? A prática do bem não dá ibope. É isso aí.
Mas, para nós que temos consciência, Marcelo, né? Nós vamos continuar mesmo não dando ibope. Não importa ibope, não importa nada, não importa a nossa consciência, né? É isso que é bom. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu vou repetir para encerrar. Vocês que estão aqui, obviamente, já têm uma visão diferente da vida. Mas todos nós precisamos sempre estudar, nos aprofundarmos nessas questões espirituais, para que haja uma facilitação do nosso processo evolutivo, que não é fácil mesmo. Perseveremos, tenhamos paciência conosco mesmos e sigamos adiante, sempre nos aprofundando no Espiritismo, na literatura espírita maravilhosa. Que a paz do nosso Mestre, Mestre do amor, Jesus, esteja sempre em nossos corações e envolva as nossas mentes. Uma ótima noite a todos, todas. Obrigado. Gente, se quiser perguntar, aproveite. Eu só queria acrescentar, né, a respeito da inteligência digital hoje. Eu não sei se todos conhecem, mas hoje a gente pode ter no tablet ou no celular as obras de Kardec, que é o Kardecpedia, que eu sempre falo aqui. Né? Então, ele é acessível em 7 línguas e você tem as obras para estudar dentro de casa. Claro. Você pode fazer uso de um meio digital do bem. Não, E o meio essa digital tem muita coisa boa, Marcelo, entendeu? É que as coisas ruins, elas são tão ruins que elas mascaram aquilo que é bom. Por isso que é importante, quem tem a consciência disso sabe usar a cultura digital, vamos chamar assim, de forma magnífica, aquilo que eu disse no início. O problema não é a tecnologia, o problema somos nós, é a nossa indisciplina, né? A nossa indisciplina. Agora, como que eu posso saber aquilo que não me foi ensinado? Então, nunca nos sintamos culpados, porque isso, os próprios conceitos espíritas, qual a percentagem da população que conhece os mecanismos da reencarnação e da desencarnação? Isso é essencial. Acho que antes de aprender a ler e escrever, a gente deveria aprender como funciona o mecanismo da reencarnação e da desencarnação. Entendendo por que a humanidade tem essa dificuldade? A gente compreende, é compreensível essa realidade da humanidade ainda estática moralmente, né? Exatamente por isso, porque quebra essas barreiras, são difíceis de serem quebradas. Aí vem aquela célebre frase de Allan Kardec, né? Gravemos isso, somente, vejam bem, somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Não existem milagres. Não existem milagres. Vou repetir o que eu disse no início, nós somos filhos de Deus de verdade. Porque na questão 27 do Livro dos Espíritos, está lá, Trindade Universal, conforme o Espiritismo, Deus, nosso Criador, Criador do Universo, a matéria e o Espírito. Quem somos nós? Quem somos nós? Matéria? Nós somos espíritos. Espírito vem da onde? O que Deus é? O princípio inteligente do universo. O Espírito é o quê? É o princípio inteligente. Vem da onde? Do princípio inteligente universal. Por isso que nós somos filhos de Deus. Entender isso. Porque a gente entende de uma forma abstrata. A gente, que eu digo a humanidade, né? Ah, Deus é meu Pai. Tá, não sabe nem o que é Deus. Muitas vezes a visão de Deus é uma visão antropomórfica, uma visão, é como se fosse um ser humano. Jesus, sim, é uma visão humana, porque ele é um irmão nosso que já recebeu o diploma, atingiu a perfeição. Né? Mas Deus não é outra, Deus é toda a energia que banha esse universo, nós somos mergulhados em Deus, na energia. Né? Então nós somos filhos de Deus de verdade. Agora nós queremos ficar de braços cruzados pedindo para Deus resolver os nossos problemas. Não é assim. Nós devemos colaborar, contribuir com a nossa evolução e com a evolução do nosso próximo. Aquilo que eu aprendo, eu passo. Aquilo que você aprende, você passa. E assim. Homeopaticamente. Não? É aquilo que você falou, né, Marcelo? Continuemos fazendo humildemente a nossa parte, mas conscientes da realidade. Né? Essa é a realidade.
o mais interessante é que tem a febre do TikTok, né? E o TikTok foi criado na China. Na China não é permitido. Só é permitido 2 horas o uso de TikTok pela população. E aí virou uma febre. Pois é. Pois é. Então coisa boa não é, porque se fosse bom não seria interditado lá. Né? E outra coisa que falta também, né, a consciência aí dos nossos dirigentes, de maneira geral no mundo, é o controle, né, da internet. Não é possível. Uma tecnologia nesse nível, você não ter controle do que você pode ou não pode publicar nela. Então, realmente, virou também uma plataforma para a prática de crimes. É um absurdo, né? É um absurdo. Realmente é um absurdo. Teve uma reportagem essa semana que falou sobre, eu não lembro qual é o país, de uma pessoa que ela sofria, né, de esquizofrenia, e ela começou a acessar a IA, e a IA, para quem já acessou, ela é muito simpática, muito educada, fala tudo que a gente quer, da maneira que a gente quer, e essa pessoa se sentiu muito acolhida. Então, com os pensamentos que ele estava tendo de perseguição, passando isso para a IA incentivou ele, infelizmente, a cometer um crime, né? Ele tirou a vida da mãe e depois a própria vida. E isso está em investigação, né, para os criadores, né? Eles têm que colocar algo que não faça acontecer isso com outras pessoas, Claro. né? Porque é uma coisa que a gente é inimaginável. É inimaginável. Mas quem usa IA, esses dias, assim, tem pouco tempo que eu tô nesse meio, tudo que você pergunta, muito educada, fala com a gente se sente acolhido, se sente como se fosse um ser humano que está tratando a gente muito bem ali. Às vezes você manda um coraçãozinho rosa, ela te manda o mesmo coração, quer dizer, está na sinergia com você, né? E de repente você está com alguma dificuldade ali, em vez de procurar um ser humano real que realmente vai te ajudar, né? Você está ali sozinho, achando que está, né? Você está com alguém, mas está sozinho. Mergulhando no mundo das ilusões, né? Um poço, ou seja, um fosso das ilusões. Mais uma ferramenta para iludir o ser humano. Nós temos que cair na realidade, isso sim, né? A vida real. Essa sua colocação é muito importante. Mas uma outra reflexão, Marcelo, agora eu lembrei quando você falou da obra do Kardec, né, na internet, é muito bacana tudo isso. Mas só que eu sugiro para que vocês pensem o seguinte: enquanto existirem livros de papel, não deixemos de comprar livros de papel. Sabe por que eu vou dizer isso? Vocês já imaginaram quantos empregos os livros dão? Desde a fazenda que produz eucalipto para fazer o papel, todas as máquinas envolvidas, todo o processo na indústria, as editoras, tudo, as gráficas, as livrarias. Quantas livrarias já fecharam, quantos empregos perdidos? Né? Então, sim, pode ter problema, né? Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer, mas eu sempre lanço porque, observem, se a gente pegar a obra de Chico Xavier, né? Quanto que a obra de Chico Xavier, milhões de livros vendidos, rendeu e foi tudo revertido em obras de caridade. Então, essa diferença é muito grande. Eu acho que sempre o melhor caminho é do meio. Ah, não, eu tenho um Kindle, né? Um livro, eu não tenho, mas você pode dizer que você tem. Mas eu tenho os livros de papel também, que eu compro de vez em quando para ajudar o centro, quando o centro tem a livraria e vende, etc. e tal, ou comprar. Você está ajudando o quê? A manter empregos. Porque a tecnologia, a gente sabe disso, isso não é novidade nenhuma, essa alta tecnologia vai tirar cada vez mais empregos. Isso é ponto pacífico, não tem como. Se o ser humano tivesse um grau de evolução maior, ele saberia também colocar um ponto de equilíbrio nisso, né? Então, não, isso aqui vai prejudicar, vou tirar empregos? Não, então isso aqui eu não vou usar, eu vou continuar com os empregos. Há um tempo atrás, quando eu estava na universidade, eu dava uma disciplina que chamava Sistemas de Produção Animal, Sistemas Orgânicos de Produção Animal, e eu levava os alunos em fazendas de produtos orgânicos. Um dia nós chegamos, os alunos estavam ali,
o agrônomo da fazenda estava nos mostrando, ele falou, tá vendo? Várias pessoas cuidando com enxada da agricultura lá. Daí eu falei, então, tá vendo essa quantidade de gente trabalhando? Eu poderia substituir todas por uma máquina. Mas eu não vou tirar o emprego delas. E aquilo, dentro do sistema orgânico de produção, as pessoas devem estar felizes. Viver felizes. Ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso aos hobbies, às distrações, né? Ao lazer. Então, isso é a antítese disso que eu estou falando, né? Empregos sendo perdidos, enquanto outros indivíduos que a gente não sabe no anonimato estão ali preocupados em não tirar empregos. Pois não. Eu venho do mercado gráfico, já há 30 anos que eu trabalho. Eu já vi muito jornal fechar. A própria editora Abril, que era uma potência, fechou a gráfica em São Paulo. Uhum. O Estado de São Paulo reduziu o volume do jornal. Sim. Muito grande. Vários jornais no interior de São Paulo, que eu rodava no interior de São Paulo, fecharam. Simplesmente. Como o senhor falou, o pessoal esquece de ler, de ver o papel. Nossa, No papel você consegue absorver muito mais conhecimento do que na tela. eu assino a Folha de São Paulo, sábado e domingo vem o papel. No digital nem olho, nem sei, nem lembro, mas não olho. Então, só para receber o papel sábado e domingo. Aí você lê aquelas, né, tantas matérias, tantos artigos, de articulistas importantes. Você aguça o seu senso crítico, analítico, né? Fica por dentro das coisas como estão acontecendo. Ouve a opinião de um, a opinião de outro, analisa, tira a sua. É tão bom. Tão bom. Eu faço pilha de livro. Eu compro os livros e vou empilhando. Vou começar a ler isso aqui, depois termino, pego outro, e aí vai. É legal, né? Bacana. Muito bom. Mas é isso, a gente deve divulgar, né? Sempre as coisas positivas, as coisas boas, né? Alertar as pessoas para certas coisas. Com esses alertas, nós podemos estar ajudando muita gente aí, né? Quem sabe. Cada livrinho que você compra lá, você está ajudando a manter muitos empregos. É tão importante isso. E como conscientizar os jovens, em especial, dessa necessidade de sair da tela, ou sair da ilusão? Mostrar a realidade e apresentar uma alternativa. Falar, não vou tirar o teu celular, só vamos regulamentar. Regulamentar o uso. É isso. Né? Porque as nossas crianças precisam de disciplina. Né? Eu acho que muitas vezes falta isso, disciplina. E sinal que é disciplina. Disciplina com amor, não é disciplina com autoritarismo, Não, disciplina com amor. Com conversa, com diálogo, mas com firmeza. Com firmeza. Isso é dito pelos próprios mentores espirituais nossos que atuam nessa área da educação. Sempre a firmeza tem que estar firmeza com o amor. É óbvio. Né? Mas Tá? eu vejo também que acontece, alguns pais, eles dão a tela para não dar atenção para a criança. É verdade, para a criança não amolar muito, né? Fica lá quietinha, não amola. É verdade. E a falta de consciência, né? Falta de consciência. Então, o meu neto, ele tem uma letra linda. Linda, linda, linda a letra dele. E esses dias eu falei para ele estava em casa, eu falei para ele assim, homem, deixa eu ver seu caderno, né, se você ainda... Aquela letra tão linda. Ele falou assim, vovó, agora na escola eu quase não escrevo mais. Porque a escola dele, eles estudam só no computador, né? Então, o trabalho de casa, é tudo só no computador. É muito pouco o caderno que ele usa. Mais assim, para fazer uma conta, alguma coisa assim. Então, é tudo ali no computador. E aí ele falou assim, você sabe, vovó, que minha letra já nem é mais tão bonita como era. Perde o hábito, né? É uma judiação, né? É verdade. O melhor caminho é do meio. É. Sabe,
Muitos de vocês já me ouviram dizer isso, né? Sabe quem disse isso? Que é uma coisa tão óbvia, tão simples. Buda. Buda. E faz uns mais de 20 anos que eu li isso, né? E, nossa, isso aqui ficou tão gravado que serve como um freio para mim. Edson, você saiu daquele extremo para ir para o caminho do meio? Só que você já passou do caminho do meio, você está indo para o outro extremo. Os extremos não são bons. O melhor caminho é o do meio, sempre. Se a gente conseguir esse ponto de equilíbrio, é o ideal em qualquer coisa, o que quer que seja. O que quer que seja. O radicalismo não leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. O melhor caminho é do meio. Dentro disso que você falou, né, do seu neto. Sim, eu tenho que utilizar o computador, é fundamental saber informática, estudar informática, sim, sem dúvida. Mas também... Escrever, né? É aquilo que eu brinquei, né? Faz falta uma lousa, né? Eu falei para a Bel, porque a Bel é professora também. Faz falta uma lousa. Às vezes eu sinto uma falta, essa costa na mão, cadê o giz? Eu tenho que explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Né? Eu acho essas coisas que eu expliquei aí, de instinto, não sei o quê, deixa eu... Quadro de esquema aqui, Na pedagogia, Paulo, o acesso ao computador é muito pouco e depende também da idade. Tem uma família em comum que o filho só teve celular a partir dos 16 anos, porque a própria escola já impõe isso. Então as crianças até essa idade elas são estimuladas de artesanato, de astronomia, astrologia, não entra no celular. Natureza, acampamento. É outra coisa. É outra coisa mesmo. Que pena que a pedagogia Waldorf não é muito difundida, né? Mas é bem interessante a estrutura deles. É verdade. E é aquilo que eu falei, se condiciona. É o que eu contei da escola das crianças, né? As crianças, depoimento delas, para mim, não, a maioria, 70%, vamos dizer assim, não, tá tudo bem, não tem problema, não falta nenhum no celular durante o dia. Se condiciona, aprende, né? Não tem problema. Por isso que eu digo, depende de nós, né? De educação. Educação é a base de todo o processo. Não se esqueçam da frase de Kardec: somente a educação. Somente, nada mais, poderá transformar a humanidade. E não precisa ser educador profissional. Quando você leva uma palavra para um amigo seu, para alguém que esteja próximo de você, um familiar, um amigo, você está agindo como educador. Os pais, quando estão realmente educando a criança de uma forma adequada, correta, estão agindo como educador, óbvio. Os professores, como educadores. Não apenas como instrutores, agora eu falo para os professores, né? Usando o termo de palavras espíritas também. Instrução para Kardec é aquilo que nós aprendemos na escola. Matemática, química, física, biologia, etc, etc. Instrução. A educação vai além. Além disso, da instrução, são as questões morais. Aí a gente tem lá Pestalozzi, com quem Kardec teve o privilégio de conviver 8 anos, dos 10 aos 18 anos de idade, no Castelo de Verdun, na Suíça, que é a escola de Pestalozzi. Ele criou o termo amor pedagógico. Então ele dizia que educação e amor são duas palavras que se confundem. Não tem como você ser um educador se você não amar o educando. Olha que coisa maravilhosa, que coisa profunda. Nós estamos falando do século XIX. Pestalozzi hoje estaria à frente do nosso tempo, sob a ótica educacional da pedagogia. Então essa é a realidade que falta para nós. Na época, o Pestalozzi ele recebia alunos de todos os cantos da Europa, ficavam internados lá. Inclusive Kardec, que veio na Suíça, né? O Pestalozzi que veio da Suíça. De Lyon, na França, foi Allan Kardec, naquele tempo, menino Kardec. Menino Hippolyte Léon Denisard, velho, não era Kardec ainda, né?
foi para a escola de Verdão, onde ele teve uma lapidação. Então você vê na própria obra de Kardec uma influência muito forte dos pensamentos de Pestalozzi, de Jan Amos Comenius, outro grande educador do século XVI, Jean-Jacques Rousseau. Então são educadores, filósofos, que influenciaram a aprendizagem de Hippolyte Léon Denis Rivail nessa encarnação como Hippolyte, né? Depois Allan Kardec, que é uma personalidade que tem um valor inimaginável, mesmo para nós espíritas. Nós não conhecemos como deveríamos conhecer Allan Kardec. Porque Allan Kardec ele foi o organizador da doutrina espírita, né? Ele não era médium, ele foi o organizador. O papel dele foi fundamental, foi essencial. Para a doutrina espírita existir como existe hoje. Então, são coisas maravilhosas, né? Agora, nós espíritas, nós temos uma preciosidade, né, nas mãos, que é a literatura espírita. Então, é importante que para amanhã não, digamos assim, lá no plano espiritual, fazendo uma autoanálise, nossa, perdi tanto tempo, eu tive a oportunidade de aprender tanta coisa, colocar em prática. No final, a gente está aprendendo teoria, só não colocar em prática. O mais importante é colocar em prática, mesmo que seja isso aqui, ó. Não adianta eu saber isso aqui de teoria e colocar quase nada em prática. É entender tudo isso que nós conversamos hoje. Né? Entender que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Entender quem somos nós. Para a gente deixar de ser comodista, ficar pedindo e fazendo muito pouco. Que nós caberia a nós fazer. É isso. Quando a gente compreende a literatura espírita nas suas profundezas, a nossa vida muda, o contexto da vida muda, a visão da vida muda. A gente para de reclamar, ou melhor, diminui a reclamação, parar de diminui, reclama menos, aceita mais consequentemente, aceita, tolera os nossos próximos, sabendo que todos aqueles que praticam o mal são enfermos. E um dia estarão ao lado de Jesus, como todos os espíritos. Não deixemos de ser imediatistas, materialistas exacerbados. Não é zero materialismo, é isso. A matéria, se nós vivemos num corpo material, nós vivemos no entorno material, a coisa mais normal é conviver com a matéria. A questão é saber conviver com a matéria, né? É saber conviver com a matéria. Se a gente analisar as guerras todas, elas acontecem por quê? Grande parte das guerras acontece por materialismo. Tem alguma coisa interessante lá, onde eu vou invadir, o país que eu pretendo invadir. Tem alguma coisa interessante, né? É sempre assim. Então, é materialismo nesse sentido. Não, eu vou morar no meio do mato, vou largar tudo. Não.